Shalom, meus queridos e amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Falamos ao vivo de Lajinha, Minas, do Centro de Cultura Bíblica Bereshit. Estamos aqui plantados desde 1992, ensinando Bíblia. Centro de Cultura Bíblica de Teologia, mas nossa foca é na Bíblia Sagrada, né? Estamos preocupados mais com o estudo da Bíblia e não com teologia em si. E nossa aula de hoje, nós ministramos cursos básico, intermediário, bacharel, mestrado e doutorado em Cantares e em Gematria, estudo dos números na Bíblia. Pastor Ilmar aqui de Lajinha, Minas, professor da Rede Estadual de Ensino, Sociologia e Geografia. Temos várias formaturas, muitas pós-graduações, mas tudo é esterco para que o nome do Senhor seja glorificado. Nós estamos falando da língua hebraica, que é o nosso curso de intermediário ou curso de línguas. Hebraico, primeiro módulo. Já falamos sobre a introdução, mostrando os ramos da língua, né? Aonde vieram os três principais ramos, Nordeste, Noroeste, Meridional. O hebraico é uma língua falada por mais de 9 milhões de habitantes. A principal língua semítica falada é o árabe. As características principais é escrita da direita para a esquerda, né? Todas as línguas, a maioria delas escreve daqui para lá. E a língua hebraica é diferente, tem três raízes, a raiz tem 3 consoantes, não tem vogais, são pouco mais de 8.000 vocábulos bíblicos, né, usados, sendo que 1/4 desses vocábulos só aparece uma vez no texto. E o hebraico, a Academia de Hebraico de Israel diz que tem somente mais 30, 40 mil palavras. É uma língua pequena, muito pobre se pensar bem, né? Que o português tem 400.000 vocábulos. Então ele se escreve assim, da direita para a esquerda, não é isso? E tem apenas 22 letrinhas. Os tempos verbais são 7 e os tempos indicam mais uma ação do que passado, presente e futuro. Indicação feita ou não feita. A forma padrão é verbo, substantivo. Respondeu Jacó. Respondeu Leia, né? Os sinais vocálicos foram acrescentados no século X, no século VIII até o século X. Poucos adjetivos e pronomes, né? Os pronomes, quando aparecem anexados na palavra, no finalzinho, como sufixo ou prefixo. Temos o gênero masculino e feminino, mas tem também o dual, né? 2 olhos, então, o dual chamado aime, né? Regalaime os pés, são 2 pés, e adaime as 2 mãos. Mais ou menos, então, aí umas 8.000 palavras hebraicas. Vamos falar um pouquinho sobre o vocabulário hebraico, né? Lembrando que o Velho Testamento foi escrito também em aramaico. Temos alguns capítulos em Daniel em aramaico, que é a língua de Arã, da Síria, e o hebraico passou por várias fases. E primeiro era paleo-hebraico, muito parecido com o cuneiforme, depois aramaico, e do aramaico se veio o hebraico. No dia de Jesus, a linguagem da rua era o aramaico. Não se falava hebraico na rua, falava só na sinagoga, né? Então, o hebraico tem mais ou menos aí, vocabulário bíblico, mais ou menos 8.000 palavras. Muitas delas ocorrem pouquíssimas vezes, 2.000 vezes, né? Mas vamos ter uma ideia aqui, ó. 25 palavras ocorrem mais de 2.200 vezes no texto hebraico. 27 ocorrem entre 1.000 e 2.199 vezes. 28 palavras ocorrem entre 730 e 999 vezes. 26 palavras ocorrem entre 500 e 729 vezes. 28 palavras ocorrem entre 400 e 499 vezes. 29 palavras ocorrem entre 310 e 399 vezes. 26 palavras ocorrem entre 270 e 309 vezes. 31 aparecem entre 220 a 269 vezes. 22 vocábulos aparecem entre 200 e 219 vezes. 185 palavras hebraicas do Velho Testamento tem entre 100 e 199 ocorrências. 313 de 50 a 99 vezes. E 1.248 vocábulos ou palavras ocorrem de 10 até 49 vezes. O aramaico bíblico consiste apenas de 650 palavras, visto que a extensão do texto aramaico do Velho Testamento é tão menor do que a do texto hebraico. O número de ocorrências das palavras aramaicas é inferior. Poucas palavras ocorrendo muitas vezes, né?
236 palavras dessas 650 palavras do aramaico ocorre uma vez só. É o chamado rapax legomeno. Ocorre uma vez só. Então, lembrando então que tem muitas palavras que repetem várias vezes. Por isso nós temos então um vocabulário muito condensado, né? É uma língua muito sintética, né? Ela não fica muito detalhista, né? Conforme nós temos o português aí, que tem mil e uma peripécias, né? Outra coisa importante também é a sonorização, né? As palavras tônicas, né? As tônicas geralmente são oxítonas ou paroxítonas. Raramente se tem paroxítonas. É o oxítona assenta na primeira ou assenta na segunda. Quando os maçoretas, no ano do século VIII até o século X, criaram as vogais para saber como é que pronunciava, eles também decidiram, então, e colocaram um sinalzinho diacrítico em cima das letras hebraicas para mostrar onde era a tônica, oxítona ou paroxítona. E eles criaram vários sinais. Nós veremos depois, no segundo bloco de hebraico, falaremos sobre os sinais diacríticos como as vogais. Agora, nesse primeiro bloco, é o bloco inicial, só daremos esses detalhes aí, mostrando então que muitas palavras se repetem, né? 2.200 vezes, 1.000 vezes, etc. Temos poucas palavras aramaicas no Velho Testamento. As principais letras hebraicas é o chamado grupo das aspiradas, é o BGD-KPT. Esse BGD-KPT é um som mais de aspiração, né? BGD-KPT. Chama assim, então, um som aspirado. Isso não vai alterar muito para nós, porque não vamos ficar fazendo isso aqui. Nosso objetivo no hebraico bíblico não é sair falando. Eu, quando eu estudei hebraico em Brasília, na Faculdade Teológica Batista de Brasília, nos idos de 1987 a 90, nosso professor ele era da UERJ, do Rio de Janeiro. Então, o foco não era muito hebraico bíblico, era hebraico normal. Mas nosso objetivo era esse, era reconhecer as letras, saber montar a transliteração, passar as letrinhas para os símbolos portugueses, né? Dali saber o som, decorar, a língua é decorada. Eu sei, vamos supor, 2.000, 3.000 palavras em hebraico. Como é que eu fiquei sabendo? Eu decorei, tanto ficar lendo, né? Eu vou fixando na mente. Ari, leão. Gamal, camelo, né? Você vai, Kalev, cão. Você vai decorando. Yom Tov, bom dia. Laila Tov, boa noite. Erev Tov, boa tarde. Então, Shalom, paz, saúde. Ma Shalom Ha, como vai você? Como vai a sua paz? Ani Tov, bom, eu estou bem, Tov. Então, o objetivo é isso, ter uma concordância, para você saber onde a palavra ocorre, quantas vezes ocorre, saber um dicionário, ter um dicionário para saber o que significa a palavra, e você saber pegar a palavrinha, né? Você pegar aqui um aleph, por exemplo, né? Um alephzinho desse aqui, e saber que ele quer dizer não tem som, não tem pronúncia. O aleph e o ain são suportes de vogais, mas o beit já significa B no início, no meio e no fim. Se não aparecer um pontinho dentro dele, ele vai passar a significar o quê? V. Depois tem o Gimel, que significa G, né? O Gimel é a letra G. Depois do Gimel, nós temos o Dalet. O Dalet é a letra D, não vai alterar, sempre será D. Depois tem o Re, que é um H, mas tem um H mais aspirado, H e um H mais torcido, né? Mas não vai alterar para nós. O Vav é o V. Depois do Vav nós temos o Zain, que é o Z. Depois nós temos o Het. O Het é outro H, que é a letra H também. O Tet, que é o T, é um dos nossos T's. Depois temos o Iod, que é o Y. O Kaf, que no meio sempre será K, letra K. Mas no meio e no fim, se não tiver o daguecho, vai se tornar um R. O Lamed, que é o L, o M, Mem, que é o M normal, né? No final ele tem um formato diferente. Depois do M, nós temos o N, que é o Nun. O Nun, Josué, filho de Nun. Nun é o N. O Samba, que é o S, não muda. O Ain é um suporte de vogal, ele não tem som. Quando você vai escrever uma vogal A, E, O, U, tem que usar o Aleph ou o Ain, porque não tem vogais no hebraico, né? Depois tem o Ain, o P. O P. Não existe F no hebraico iniciando palavra. Não tem Finéias, nem tem Fassur. É Pinéias e Passur. Depois o Tissade, que tem duas letrinhas, TS, TZ. Sadik. Palavra justo, né?
Depois tem o kuf, então tá aí que é o que, né? Tzadikuf é o queijo, que. O resh, o R, o shin, com esse pontinho do lado de cá, que é o normal, é o X, ou SH. E se ele vier com o pontinho do lado de cá, mudando o ponto para cá, é o S, outro S. E a última é o Tav, que também tem som de T. Então vamos cantar Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zayin, Ret, Tet, Yod, Kaf, Lamed, Mem, Nun, e Samber, Ai, e Pei, e Sad, e Kuf, Resh, Shin e tal. Lembrando por último que o hebraico é preciso você enfatizar, bater bastante, né? Decorar isso aí, senão você vai esquecer. Outra coisa, é preciso que leia isso. Um detalhe final é que tudo que eu falei aqui, concordância, léxico, a Bíblia em hebraico, Tanakh, dicionário, tudo isso está disponível na internet. Você pode baixar um programa chamado Davar, procura na sua Play Store aí, ou no seu computador, Davar, já está na edição 4.0. Você vai achar tudo ali, dicionário, vai achar o texto hebraico, né? Tudo disponível. Vamos ficando por aqui, fica na paz, tchau, tchau.